Então, assim, quando a gente fala de avaliação, a avaliação é onde tudo começa. E a gente não pode ter pressa para avaliar, que é através da avaliação que a gente vai conseguir o quê? Juntar as peças do quebra-cabeça e a gente vai conseguir chegar na classificação e no melhor tratamento para o paciente. Então, assim, é importante que a gente entenda que a gente tem que saber ouvir, observar, entender, antes de querer logo meter a mão no paciente. Eu tinha muita ansiedade já de o paciente deita aí, já querer meter a mão, aí, sabe, eu perdia todas as referências, todos os sinais comparados pela minha ansiedade. Quando eu vi que não, vamos ouvir, o paciente tem uma história, ele só precisa de 2 minutos para poder contar essa história. 90% que a gente tem para fazer está ali na história. Então a gente tem que ouvir mais, observar e entender. Então, assim, a avaliação não começa lá na maca. Não, a avaliação começa já na recepção. A gente buscando o paciente na recepção, ver se ele está acompanhado, se ele está de muleta, de bengala, de andador, como que ele levanta, como que ele anda, como que é essa questão da família em relação a ele. É uma pessoa que é mais independente, ela é dependente do familiar. Você vê que é muito comum, às vezes, as esposas agendam para os seus maridos, parece que não deixa o cara falar, é só elas que falam, já viram isso? Ai, isso me irrita, sabe? Os caras parecem uns bocó. Aí você vê que assim, que o cara não se cuida e a mulher que agendou, e aí você vai vendo. Então a avaliação ela começa já na recepção. Então vamos lá. Então aqui são dicas clínicas simples. Primeira coisa, a gente tem que ganhar a confiança do paciente. Então, assim, senta para ele uma pergunta aberta, me conte aí o seu problema. E deixa ele falar, 2 minutos, ó. Deixa ele falar, não corta ele. Porque se você corta, você tira ele do raciocínio do que é importante para ele. Deixa ele falar. Se você quer aprofundar mais determinado tema, você pode falar, me conte mais sobre isso. Você pode falar mais sobre isso? Me dá mais detalhes sobre isso, mas não corte. Primeiro a gente tem que entender e depois a gente tem que ser compreendido. A gente tem que fazer o quê quando a gente está avaliando o paciente? Oferecer soluções e não mais problemas. Vou dar o exemplo dessa paciente que eu vou colocar segunda-feira no grupo. É, ela tem 62 anos, foi a primeira vez que ela sentiu dor na lombar após fazer um exercício no leg. A filha dela já era minha paciente, eu já tratei do marido dela e eu resolvi, com um atendimento, o problema do marido. Ela saiu de outra cidade e foi direto para mim. Por quê? Porque ela sabia que se a mãe fosse no médico, o médico ia passar ressonância, dessa ressonância ia ter alterações patoanatômicas, possivelmente, ia até ser oferecido para essa paciente uma cirurgia por um problema que ela teve uma vez após um leg press. Ela falou isso no vídeo. Eu vou mostrar para vocês no grupo, segunda. Então, assim, olha já a visão dela de que a fisioterapia lá da clínica é diferente, que a gente não dá importância a exame de imagem, a avaliação clínica é mais importante. Então, isso aí é a gente oferecer para o paciente menos iatrogenia. Hoje, o modelo é o quê? Como que acontece a parte capitalista? Você cria um problema para oferecer uma solução, né? Assim, então, assim, se você tiver um curso de palmilha, você vai achar pé plano e pé chato para todo mundo, para poder vender palmilha, não é isso? Ah, estou dando um exemplo. O doutor Vargas foi avaliar lá um paciente, aí foi avaliar a pisada, termografia, não sei o quê. Antes dele oferecer a fisioterapia, ele ofereceu a palmilha do vizinho. Ah, fiquei muito puta. Falei, você tá doido? Vai dar mobilidade para esse pé?
movimenta esse tornozelo, ela tem perda de extensão do hálux. Então, assim, a visão do médico é diferente da nossa visão. Eles olham para o pé plano, para o pé cabo, para não sei o quê, o bico de papagaio. Então, assim, eles olham para o exame e para a estrutura anatômica e acham que aquilo ali está levando à causa da dor. Eles geram mais problemas para o paciente. E os fisioterapeutas modernos, eles têm que falar, não, tá tudo bem. Por isso que eu falei para ela, olha só, o nome dela é Rose. Rose, tá tudo bem. Foi a primeira vez que você teve dor lombar em 62 anos. Você é uma exceção à regra. Hoje você vê adolescentes com dores na coluna e você está tendo dor na coluna a primeira vez. Não é grave. Calma. Eu fiz todos os testes neurológicos com você, todos deram negativos. Você tem ali uma irritação na raiz, mas não é grave. E vai ter solução, entendeu? Agora, se eu chegasse, caraca, olha, você tem uma dor radicular, sem radiculopatia, começa a falar termos muito técnicos, a pessoa fica também perdida. Meu Deus, o que eu tenho é grave. E a gente tem que fazer o quê? O fisioterapeuta moderno, ele acalma, ele acolhe, ele ouve, ele entende, ele valida, ele traz a solução e não mais problema. Porque a boiada traz problema. A gente vai trazer o quê? Vai lá na Marina, vai lá na Elisa, vai lá na Franciele, porque elas trazem a solução. Elas resolvem. É isso que eu sou conhecida como cara. Não adianta, a Marina é cara, mas ela resolve. O que é caro para a pessoa que não consegue levantar um filho no colo? O que é caro? Aí você vai ver. O que é caro, o que é barato, o que é valor, o que é preço. Aí a discussão fica um dia inteiro aqui. Então, assim, se você traz resultado, se você traz solução e não gera mais problema, você vai ser desejado. Entenderam? Olha como é que de uma frase a gente vai desdobrando e chegando no que a gente quer ser como profissional, uma pessoa desejada, respeitada, que gera resultado, que soluciona problemas, sem trazer mais problemas. Então, assim, pensem nisso, porque isso aí é um grande diferencial profissional para vocês. Criar um ambiente favorável à recuperação. A gente já sabe disso, que os efeitos contextuais estão aí. A pessoa melhora não só pela técnica que a gente realiza, mas é pelos efeitos. É uma clínica arrumada, é uma secretária empática, é o cheiro, são as credenciais de autoridade. Esse equipamento novo que eu comprei, ele está me ajudando a fechar os planos de tratamento mais rápido. Porque a pessoa fica assim, meu Deus, nunca vi isso em lugar nenhum. Adorei o exercício. Que coisa moderna. Tipo assim, a clínica fica com aquele ar de inovação, diferenciação, modernidade. Ela está sempre com um passo à frente. Não é aquelas coisas horrorosas, aqueles lâmpada vermelha, tens, não sei o quê. Não. É uma maca de não sei o quê. Mas nem compraria a maca. Hoje, se eu fosse montar uma clínica, vou montar uma outra clínica, eu não compraria a maca, pelo amor de Deus, tá? Mas acaba que você olha a marca, você olha o contexto, isso aí já te favorece. O efeito contextual, ele favorece. A gente viu lá no dia da nossa mentoria. Então, a gente tem que criar esse ambiente favorável. Eu tenho um cheiro, eu tenho aquele negocinho de vapor, que eu boto uma essência de baunilha, que a baunilha traz dinheiro, é gostosinho. A gente tem ali na clínica, quem for vir aqui para conhecer, vai ver que a gente tem uma jogada ensaiada. É tudo ensaiado. Desde quando o paciente entra, quando o paciente vai embora. Tudo tem que ser ensaiado. A gente não pode perder nada, entendeu? E a gente tem que promover para o paciente autocuidado e autonomia. Então, assim, está mais que batido que a gente precisa ensinar o paciente a se autogerenciar. Esse negócio de deitar o paciente na maca, fazer tudo passivo por ele, isso aí não resolve. Isso aí é é temporário, é uma brecha para você entrar com a recuperação funcional. Então, sempre a gente tem que pensar em função, em autogerenciamento, em levar o paciente a ter autonomia.
Por isso que eu postei há pouco tempo agora, falando sobre a terapia manual moderna. Antigamente era o paciente muito deitado na maca, e agora eles são contras. E isso, Robin McKenzie já falava em 1950. A história dele começa em 1950. Então, assim, em 1950 já tinha um fisioterapeuta falando sobre isso. E agora postam artigos validando o que foi falado lá atrás. Então, assim, essa questão do autogerenciamento é um diferencial. Como que eu sou conhecida também? Vai lá que Marina ensina exercício. É, aí no meio da osteopatia eu não tenho força. Por quê? Porque eu não vou deitar paciente na maca para ficar fazendo massagem barriga, porque eu não acredito. Não vou fazer. Então, assim, eu perdi uma paciente agora por. Eu fui na osteo, ela deve ter ido em algum médico aqui na cidade, mandado para outra osteopata. Eu procurei fulana que eu fui para osteopata. Ela quer o quê? Ela quer receber técnica passiva. Ela não quer fazer movimento, ela não quer fazer exercício, ela não quer assumir responsabilidade. Perdi. A outra colega está mais próxima do que ela quer do que eu. Eu não tenho para oferecer o que ela quer. Então, assim, tá tudo bem. Ela está no momento dela, a amizade continua. A quantidade de bebês que eu perco não, me livro, que eu não quero, é enorme. Imagina eu ficar lá futucando o bebê. Jesus, do jeito que eu sou toda ogra, tá? Aí eu vou. Essa semana mesmo eu tive indicação de um bebê. Não, aí eu mando lá para Ipanema, para Adriana Lancombe, que é uma menina que é a melhor que tem aqui no Rio. Então, assim, a gente tem que saber até onde a gente bota a mão. E a gente sabe que as técnicas ativas, é você ensinar o paciente a se autogerenciar, gera o quê? Menos dependência. Paciente, fisioterapeuta, o paciente tem autonomia, tem segurança. Não, ó, se eu sentir dor novamente, eu já sei qual exercício que eu vou usar, qual o exercício reparador que eu tenho que fazer. Vocês não podem ficar segurando o paciente, travando. Faz mais 10, mais 10, mais 10. Isso não existe. Igual lá, como deve ser lá com o Franciele, porque é serviço público. A pessoa fica lá naquela fisioterapia vitalícia, 10 mais 10. Isso aí não é fisioterapia. Fisioterapia é você avaliar e você traçar ali para o paciente um prognóstico. Ele tem que saber qual é o problema dele, em quanto tempo que ele vai resolver, quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo. Você tem que traçar um prognóstico. E, por exemplo, hérnia de disco, a gente não pode trabalhar com número de sessões, é tempo de tratamento. Ó, a literatura fala que uma hérnia extrusa demora 9 meses para reabsorver. Então, eu preciso de um ano aí de tratamento, estimulando o seu corpo. E a gente não faz técnicas para reabsorver. Qualquer exercício para hérnia serve. Sabia disso? Qualquer exercício. A gente fica assim, a classificação, o paciente tem uma hérnia de disco e tem um subgrupo de desarranjo. Tudo bem, a classificação é desarranjo, mas não quer dizer que o movimento que a gente está fazendo para o desarranjo é que vai reabsorver a hérnia. Não é isso. A hérnia é o quê? É um processo ali. Você tem alteração anatômica, você tem alteração biológica, mas você tem que entender qual é a fase da hérnia, se é uma fase inflamatória, ver qual tipo de abordagem que tem que ter, esperar o tempo e estimular o corpo, porque a própria inflamação é o tratamento. Então, se a gente começa a mudar a nossa maneira de falar, a gente vai trazer mais tranquilidade para o paciente e diminuir esse efeito deletério desse modelo, que é um modelo mercantilista, é um modelo capitalista, que é só você olhar para o seu próprio umbigo. Quem tem aquela técnica vai querer vender aquilo ali, entendeu? Eu fiz 5 leis biológicas, eu fiz microfisioterapia, a pessoa só trabalha com isso, vai vender aquilo. Então, assim, tá tudo bem, cada um faz o que quiser, tá entendendo? Mas eu acho que a gente tem que, a gente como a gente, nós somos fisioterapeutas modernos, a gente tem que saber que o que está hoje, a prática baseada em evidência, agora, no artigo de 2025, fala que a terapia ativa é que resolve, o autogerenciamento é que resolve. Então, se esse artigo maravilhoso está ali para falar que a terapia ativa resolve, que o autogerenciamento resolve,
E a gente vai ficar vendendo outras coisas, pseudociência, coisas que não têm comprovação, deixando o paciente na maca e faz ventosa e engana o paciente, enrola para ganhar mais. Não tem porquê. Vão lá depois no meu Instagram e olham esses dois artigos. Eu posso mandar para vocês novamente. O artigo do senhor falando sobre o idoso, que o idoso tem que fazer exercício, e o artigo da terapia manual, que é moderna, agora saiu em 2025. O exame começa antes do exame físico. Ó, vamos lá. O paciente chega sozinho ou acompanhado? Isso é importante. Já vai dizer o grau de autonomia que ele tem. Está independente, está dependente. É aquela família super protetora. Às vezes chega uma família inteira, não tem nem cadeira para o povo sentar. Tem que mandar sentar lá fora. Já passei por isso esses dias. Acho que vem uns Nossa, 5, 6 da família. não dá. Aí eu vou, eu não, a secretária fala, ó, não tem como. Aí divide também. Divide por pilares, que o pilar tem os banquinhos, que o povo fica fazendo socialização em frente a, ao nosso espaço de venda, aí vai e divide. Mas é assim, vamos lá, usa muleta, bengala, andador, isso é importante. Precisa ajuda para se levantar, sentar, então assim, ele levantou apoiando nos braços, como é que foi a cara dele, olha a fisionomia, eu olho tudo, gente, todo paciente eu vou na recepção buscar. Como é que está essa velocidade, o padrão de marcha, essa expressão facial, medo, dor, tensão? Existe alguma postura ali de comportamento de proteção? Será que esse paciente está ali fugindo da dor, uma postura de lateral shift? Ali a gente já vai tendo a primeira impressão. Aí ali a gente já vai começando a ver, ó, como é que se esse paciente ele chegou de muleta, de andador, possivelmente ele está com uma severidade alta, porque não consegue fazer descarga de peso, dependendo da expressão facial que ele tem na hora de levantar, ó, ele sentiu dor, a incapacidade funcional está alta, ele andou da minha sala, perdão, ele andou da recepção até a minha sala e a dor piorou só ali naquele tempo de andar no corredor, a irritabilidade está alta. E ali também já tem como a gente observar as possíveis bandeiras amarelas. O paciente já chega ali catastrófico, está contando uma história mirabolante da dor, aquela história ali bem contada, com todos os detalhes. Isso aí a gente já vai reconhecendo as bandeiras amarelas e depois a gente confirma com um questionário. Aí o corpo, ele continua falando. Antes de qualquer teste, a gente tem que observar o quê? E aí, como que o paciente está sentado na sua frente? Às vezes o paciente senta, aí ele tira a carga do lado que dói, já viu? E joga a carga de uma nádega só. Ele fica assim, ó, procurando posição na cadeira. Ou ele vai, faz muita flexão de tronco. Mas assim, aqueles que estão travadão mesmo, a gente faz assim, ó, tira o peso da nádega e fica uma postura álgica. Ele evita apoio, permanece rígido. Como é que é? Ele está relaxado na sua frente, ele está ali, ó, buscando uma posição de correção de postura. Isso tudo são sinais que a gente vai o quê? Através da história, lá na frente, criar as hipóteses para a gente poder chegar na classificação. Aí tem que saber se a dor ela é constante, se é intermitente, qual é o grau de irritabilidade, se ele tem medo do movimento, isso é muito comum. Então, eu sempre falo assim, ó, em relação à sua dor, a dor fica presente o tempo todo, ou tem algum momento que você fica sem dor? Tem que falar, porque lá na ficha você vai colocar, às vezes ele tem uma dor constante na lombar e a dor na perna ela é intermitente. Aí você vai botar constante na lombar e intermitente na perna. Porque quando o paciente chega,
Nossa, doutora, a minha dor não é mais constante, ela agora é só de vez em quando lá na perna, quando eu faço determinado atividade. Então, assim, o comportamento da dor mudou. Ela saiu de constante para intermitente. Isso é maravilhoso, isso aí é um sinal positivo. Então, a gente tem que colher todas essas pistas. Pergunta-chave: qual foi o principal motivo que te fez me procurar? Aí, a mesma coisa, não interrompa. 2 minutos. Aí a gente tem que observar a sequência da história, qual é a linguagem usada, o foco no sintoma ou na incapacidade, qual é a emoção que está associada, e a história ela já vai revelando qual é o mecanismo de dor. Então, assim, o paciente, muitas vezes, ele não consegue também colocar do jeito que a gente quer, aquela sequência certinha. Então, vocês têm que fazer perguntas ali fechadas para poder chegar ao que vocês querem. Às vezes, aqueles 2 minutos ali ficou faltando pista. Aí vocês vão ter que fechar as perguntas para poder chegar à história completa. De acordo com a localização e o comportamento da dor, essa dor aí, ela é mais central ou ela é periférica? Ela é mais unilateral ou bilateral? Ela irradia? Ela tem dor em queimação, peso, choque ou travamento? Aí tem que perguntar, pensar, na verdade. Isso sugere o quê? Origem mecânica ou não mecânica? Envolvimento neural, padrão discogênico, facetário ou estenose? Por exemplo, essa paciente que eu vou compartilhar a segunda, eu achei que ali era mais um componente farmacológico que eu tinha que entrar. Quando eu comecei a fazer o exercício repetido, que os sinais comparáveis começou a mudar, a gente fez o quê? Viu que a origem é mecânica. Então, assim, olha que fantástico. Então, assim, a gente não tem como pegar uma bola de cristal e querer adivinhar. A gente tem que colher as referências e testar para confirmar. Qual seria, então, um padrão de dor discogênico? O que é um padrão de dor discogênico? Vamos lá, comportamento da dor discogênica. Quem sabe, para falar? A Fabi, que está atendendo um término de disco. Qual é o padrão de dor discogênica? É radiação? Pode ser. O que mais? É... Bom, agora você me pegou. Ó, quando a gente fala assim, padrão de dor discogênica, geralmente o paciente sente mais dor sentado, porque quando Hum, você senta, existe mais pressão sobre o disco. A dor no disco ela é mais nociceptiva, ela tem um padrão mais de nociceptiva. Então, o disco em si, quando você tem hernia de disco, você tem o quê? A extrusão, aquela massa que escorre ali, ela tem um líquido ácido que produz o quê? Inflamação e dor. Então, mas a dor ela é mais ali, nociceptiva. Ela tem um padrão mais de o paciente ele quer fazer, o paciente para melhorar quer fazer descarga de peso. Tudo que você coloca carga em cima piora. Então, às vezes, ele, por exemplo, ele não consegue andar por conta de que o disco está precisando que retire carga dele. Aí você sim. deita ele numa posição de alívio, já melhora, entendeu? Então, assim, pensa que padrão discogênico piora com carga, piora sentado, e a dor ali no disco tem mais predominância nociceptiva. E a dor facetária, se a gente for pensar no comportamento da dor? Fala para mim, esse é mole. Fala. Vambora. Vamos participar, gente. A gente está aqui para tirar dúvida, para A ninguém sabe mais facetária do que ninguém. e o Vambora. movimento. Hã? A facetária geralmente testa em movimento quando faz a mais pressão ali, principalmente em extensão, quando faz. Seria isso?
Então, a dor facetária, a gente tem aquele teste na cervical, que chama-se PAU, que é a pressão postura anterior ali, é que você vai lá no pilar articular da faceta, e quando você faz aquela pressão, você vai reproduzir a dor do paciente. Isso aí é um sinal. Existe Sim. um cluster facetário que você vai fazer um movimento sempre de o quê? Extensão, rotação e Tensão e inclinação rotação. para poder fechar o lado que dói. Você pode fazer esse cluster na lombar e pode fazer na cervical também. O maior teste de diagnóstico de faceta é você fazer um bloqueio ali. Se você faz o bloqueio na faceta e a dor some, você consegue saber que a causa, a origem está na faceta, entendeu? Que mais? Vamos pensar. Se tudo está na apostila, a A gente vai facetária, falar. ela Hã? tem muita rigidez também. A De facetária também traz muita O rigidez. Rafael, na Masterclass, dá uma aula só de dor facetária. Aí vai ser muito bom também. E qual é o padrão estenótico? Moleza, vai. Todo mundo sabe. Aline, abre aí. Vamos embora, vamos participar. Vai. Dificuldade para ficar em pé e a caminhada. Isso aí, claudicação neurogênica. Perfeito. Mas e aí? Tem muita gente que tem dificuldade de ficar em pé e caminhar e tem problema vascular. Como é que a gente faria uma diferenciação se o paciente tem uma dor vascular ou neurogênica? Porque aí recupera rápido, né? Quando senta. Tem a questão também das cãibras, que dá essa fadiga ali. Uhum. Então, tudo que envolve estenose de canal, quando você faz flexão da coluna, a dor abole. E quando você tem a parte vascular, o movimento da coluna não vai mexer na dor, tá entendendo? Que a gente faz assim. Como é que você diferencia então no teste da bicicleta? Quando o paciente está na bicicleta pedalando, a estenose de canal ele gosta, porque ele está sentado, curvado, beleza? Ele vai ficar normal, não vai sentir dor. Se for um vascular, ele sente dor na perna. Aí como é que você quer fazer a diferenciação maior? Também. Se o paciente, por exemplo, ele tem estenose, você pode colocar ele em correção de postura para pedalar em extensão também. E você pedalar em extensão para quem é vascular também não muda nada, tá entendendo? Mas na estenose muda. A estenose, a correção da postura envolve. A vascular é o esforço que faz a dor aparecer. Então, postura não tem nada a ver. Olha que legal a dica. Que mais? A gente pode pensar em diferenciação. Isso é muito comum, tá? Esses velhos com dor na perna tá aparecendo muito para mim. A gente tem que fazer essa diferenciação. Estenose, o que mais? Qual é a tríade da estenose? Tríade maldita. Qual é? As facetas lá, Atrofiadas, hipertrofia do ligamento amarelo e e o abaulamento do disco mesmo. isso aí. Agora, a visão moderna de estenose nem está levando mais em consideração muito a anatomia para justificar os sintomas. A clínica ela é soberana. Quantos pacientes que a gente olha que o exame ali tem estenose enorme, igual o Padre Abílio, e que tem uma função maravilhosa. Então, assim, a gente não pode levar em consideração também só esse padrão para poder tomar decisão clínica. A gente tem que pensar em função. Qual é a função que um paciente com estenose quer recuperar? Qual é? Principalmente o caminhar, né? O ficar em Andar, Poder pé. andar, caminhar. andar e ficar em pé. Então, o que que a gente vai fazer para poder devolver essa autonomia? Vamos pensar em tratamento. Não só isso que a gente já sabe, outras coisas. Vamos sair da caixinha, vamos pensar, vamos tentar criar um método. O meu sonho é criar um método para tratar só paciente de estenose. Me ajudem, sejam minhas sócias, vamos pensar juntas, sair da caixinha. O que a gente poderia fazer diferente?
a gente se tornar referência. Imagina, montar um grupo de estudo de estenose, montar um protocolo. É assim que acontece, as ideias vêm de pessoas juntas, somando ideias, não uma pessoa só falando. Não, vamos pensar. O que que a gente Não, teria que fazer? Marina, igual eu vejo assim, te acompanho. Você trabalha muito igual na época do padre Abílio, muito igual fortalecimento, né? Muito Isso. importante, né? Porque dá muita, né, assim, a fraqueza ali, né, pelo canal né, do estreitamento ali da estenose, né? Tem a parte, né, vascular, você coloca muito, né, fala assim, a cerejinha do bolo no final, a bota, né, também, Isso. O que mais? Eu acho que o né? grande diferencial, ó, vou falar a verdade aqui, não é só devolver mobilidade. Esse negócio de querer tratar estenose só fazendo flexão de coluna, isso é uma furada da vida. Os pacientes começam a ganhar autonomia quando você começa a fortalecer, mas Isso. fortalecer no sentido da função. Não é fortalecer o músculo isoladamente, entendeu? É Uhum. você pensar no gesto, o que que ele tem que ter de músculo para poder fazer tal função. E aí começa a melhorar. Aí entra em minhas doideiras. Vamos fazer globos na bunda, raspa a bunda do Uhum. paciente, cola os eletrodos, aí bota eletrodo nas coxas e faz assim uma mistureba que no final dá certo. Então, assim, eu acho que o principal a gente não pode deixar de levar em consideração o ganho de mobilidade, porque quanto mais flexão de coluna ele tiver, mais ele consegue colocar a mão no chão. E se você for pensar em ligamento amarelo, o ligamento, quando ele vai ficando hipertrofiado, ele fica igual um osso. O ligamento, ele é cruel, assim, porque ele vai desidrata, e quando ele cronifica, ele desidrata, ele vira um osso. O paciente fica duro, igual um pau. Esse velhinho aí, eu comecei a fazer flexão em pé, tadinha, a mãozinha dele era abaixo do joelho. Aí, tipo assim, muita rigidez. Aí sentei ele, não conseguiu. Quando eu botei ele, depois vocês veem esse vídeo que eu postei. Botei ele para fazer flexão deitado, o joelho não encostava no peito. Ele tá duro, todo duro, é lombar, é quadril, é joelho. Aí a gente tem que ir devagar, olhando de acordo com a individualidade, vai soltando. Aí vai dando. E assim, ó, eu tô dando aqui as dicas minhas que eu não falo para ninguém. Para vocês saírem desse lance de ficar preso também, só numa caixinha. Às vezes, vocês fazendo Uhum. só aquilo que está na caixinha não é o suficiente. Vocês vão começar a ter mais autonomia de pensamento. A pessoa não pode ser engessada. A pessoa tem que ver que, ó, ele melhorou com tal direção, flexão, beleza. Eu tenho aqui todas as progressões de carga de flexão. Eu vou progredindo carga e flexão. Mas às vezes você tem que fazer um mix. Ó, eu soltei na flexão, aí eu vou pro quadril, aí trabalho a mobilidade do quadril junto, tá entendendo? Ah, eu vou lá trabalhar aqui, ó, mobilidade torácica junto, e não só ficar preso ali, uma quantidade interminável de sessões numa direção só, que as pessoas tratam estenose de canal assim, ficam 10 atendimentos fazendo flexão de coluna, e não é isso que resolve. Aí você veio. Eu sei. De acordo com a individualidade, você vai lá. Começou a dar mobilidade lombar. Eu amo esse exercício, ó. Todo velho tem que fazer. Aí dessa forma, vê se dá para vocês me verem, tá? Ó, olha como é que é potente esse exercício, ó. Ó, ele vai jogar para trás, segurando e empurrando. Aí depois a revita. Ó, aqui eu estou fazendo retroversão em carga máxima. Ó, ele empurra, ó. E aqui é a revista. Aqui eu estou mobilizando o quadril também. Vocês conseguem ver que eu estou mobilizando o quadril? Ó, quadril e lombar junto. Ó, ó. Então, assim, às vezes ele não tem esse entendimento do exercício, mas vocês ajudam. Bota a mão no paciente, manda ele empurrar a cadeira. Ó, leva o umbigo para dentro, como se você fosse levar o umbigo lá na cadeira. Vai. Ah, tá faltando, sabe o quê? Detalhe.
Detalhe, Verdade. comando verbal, meter a mão. Às vezes a gente fica só com a mão no bolso mandando fazer o exercício, aí tá perdendo tempo. Às vezes, se você olha no olho, se você bota a mão, se você melhora a execução de um exercício, é onde aquela virada rápida vai acontecer. Então, É, comigo já foram 3 vezes, né? Que hã? eu tirei a dúvida, já foi 3 vezes que eu tirei a dúvida com você. Você falou assim, mete a mão. Tá Mexe a faltando. mão. Eu meto a mão, mas eu não Aí, mostro que eu estou metendo a mão. aham, O foi segredo do onde eu. sucesso é o segredo. A gente não pode falar tudo. Eu estou falando para vocês. Ô, Marina, Fala. eu tô, Quero ver o seu rosto. Ah! Fala. eu tô com uma paciente que ela tem estenose e eu comecei a fazer fortalecimento nela, né? E daí ela foi Isso. no retorno do médico, o médico disse que não era para ficar fortalecendo ainda, que não era para ficar estimulando. Aí ela chegou para mim, ela disse: "Ó, o médico falou que não é para ficar me fortalecendo e coloquei ela na bicicleta, ela também pediu para não colocar mais ela na bicicleta. Aí o que que eu faço com um paciente assim?" Você tem que ganhar confiança primeiro. Às vezes, no primeiro momento, a gente tem que fazer o que o paciente quer. Que faz carinho, dá beijinho, entra com técnicas de terapia manual. Você já tem o Globus? Tenho, coloquei nela tudo. Não, Ela só mete o Globus. quer. Ó, estenose, maravilhoso. Bota o Globus na coxinha dela, começa a fortalecer as coxinhas. Ela nem vai saber. Não precisa nem fortalecer coxa, que ela já vai achar que você está mexendo na perna dela. Eu colocava, é. Bota ela na paravertebral, coloca o Globus lá. O teu é qual? 1500. O meu é o 1500. Então, você vai botar lá hipertrofia, você vai lá em esporte, aí Uhum. você vai hipertrofia, aí você vai lá tronco. Aí você começa só mandar ela contrair o glúteo. Ó, imagina que tem uma folha de papel entre uma nádega e outra. Morde a folha de papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaxa. Morde a folha de papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaxa. Eu faço 3 séries, mantendo 6 segundos. Aí você pode botar o globus na paravertebral, pode botar no glúteo também, que nessa modalidade lá, esporte, hipertrofia, tem tronco, tem glúteo, tem membro superior, Uhum. tem membro inferior. Aí você pode fazer, ela tá de barriga para baixo, contraindo o glúteo, bota a sola do pé com sola do pé, ela vai apertar uma sola do pé com a outra, vai apertar o glúteo e vai apertar o umbigo. Leva o umbigo para dentro. São 3 contrações ao mesmo tempo. Mas você tem que pedir que é uma subida de elevador. Ó, vai subindo devagar, vai contraindo, segura até 6, relaxa. E você vai tendo a contração do glóbulo com a contração ativa dela. Ali você já perdeu não. 10 minutos de exercício ali. Aí você Tá. ganhou confiança dela. Só você fazendo isso, você não tem noção de como que eles saem melhores e voltam melhores. Aí ele vai ver, caralho, o que ela tá fazendo tá melhorando. Aí você vai comendo. Não adianta querer comer o mingau pelo meio, come pela beirola. Uhum. Agora a gente começou a ir pro Pilates. Daí ela tá fazendo agora o Pilates uma vez por semana também. Não precisa nem pegar o cinto, pega a sua mão mesmo, seu corpo, gruda nela e começa a fazer movimentos de quadril, vai ganhando rotação externa, rotação interna. O Padre Abílio, eu vou mandar um vídeo para vocês. Tem que catar. Vocês têm que olhar aquele destaque todo. Ele tem muito exercício bom. 4 apoios, fazendo uma descompressão. É o melhor exercício para estenose de canal. O melhor que tem. Você passa o cinto. Eu vou catar esse exercício. Cata meus destaques lá do Instagram. A gente passa o cinto, faz uma tração e, ao mesmo tempo que faz uma tração, a gente segura o quadril e vai levando o paciente para sentar em 4 apoios. Ó, aqui eu estou trabalhando Ah, eu acho que eu flexão. vi esse vídeo. Nossa, isso é bom demais. Por isso que eu soltei o padre, ó. A gente vai trabalhando tanto flexão de lombar quanto flexão de quadril. Então, assim, começa mais, a gente tem que fazer a leitura do paciente. Se ele quer técnica passiva no início, você vai dar mais atenção ao passivo.
Aí vai saindo do passivo, vai entrando pro ativo, que às vezes o paciente fica perdido, porque o médico ele vai ter mais peso do que a gente, entendeu? E a gente querer porrar para querer bater no médico não dá. Essa médica que me encaminhou o padre, ela é outra vibe, a mulher do Einstein. É, é, ela conhece meu trabalho, então assim, confiou, desde o que Marina fizer tá feito. Agora, vai lá. Vocês estão atendendo este nosso canal? Vai em todos os destaques e vai vendo tudo que foi feito. E vai anotando, vai tirando foto, vai replicando, mas vai criando, vai fazendo o protocolo de vocês. Porque estenose de canal não tem protocolo engessado. Existe agora um artigo que eu vou falar eu vou dar uma. Eu não posso falar muito de estenose, que tem algumas coisas diferentes. Então, assim, vai ficar para o Congresso. Existe um protocolo já de 12 semanas que já é totalmente o que eles preconizam, sabe? O que a gente tem que fazer, de acordo com a prática baseada em evidência. Que a gente tem que falar assim, quais são os avanços, mas em antemão eu já falo, criem de acordo com a funcionalidade. A palavra estenose de canal, ela tem que estar ligada à função e não à anatomia e não a eu falo para vocês, qual é a tríade? Foda-se a tríade, ela tá ali, mas o que recupera é você pensar na funcionalidade. Então, assim, dá um passo atrás, entendeu, Maria Helena? Não se hesite e cai para cima, exercício que trata. Não, e outra coisa, Marina, ela começou a tomar cannabis, Aham. E né? aí? Tá Dela, maconhada? Hã? aí ela falou que é isso que tá ajudando ela também. Eu disse, não, é isso aí, continua tomando. Isso aí. Tem que falar assim, é o conjunto. É o É, eu falo, exercício, é cannabis, você tem que falar assim, você não pode querer puxar para você. É fogo. não. Por isso que eu falei que o povo tá todo lá, Hum, entendeu? É isso, muito bom. O que mais que a gente obrigada. poderia fazer de diferente? Vai, ó, Eu, quanta coisa eu que a gente já montei falou. tipo um treino Hã? funcional, mas com o funcional próprio, né? Funcional literal. Não aqueles O que que você treinos faria? Por funcional, exemplo, se você fosse não criar um é? protocolo seu, protocolo Elisa Bortoni, estenose de canal, o que que você faria? Então, eu tive só um paciente, mas foi com ele que eu montei, né? Esse funcional, assim. Então, eu coloquei um treino para ele, que ele podia fazer, ele vinha fazer comigo, mas era da roça, então não tinha possibilidade de vir a semana, né? 2 vezes. Então, eu montei para ele fazer na casa dele, sem ver como foi legal, porque aí ele fazia é, tudo assim, com a mesa, com a cadeira, na janela, Uhum. um tanto de movimento, é, trazendo o que ele precisava, que era mesmo ali a flexão, que precisava muito, ele não tinha nada e tinha muita dor, e o quadril, e aí, com cabo de vassoura, aumentando o movimento, eu montei para ele direitinho assim a movimentação. E aí, quando estava aqui comigo, aí eu punha a mão, né? Esse movimento do padre, que eu gosto muito desse vídeo. Eu passo o cinto lá na perna e puxo e venho junto aqui para ele fazer a movimentação. Usei muito nas primeiras sessões, né? Assim, foi longo o tratamento para poder tirar a ferrugem. Então, eu fazia passivo primeiro ali na perna, para flexão, rotação, tração. E nisso foi soltando e foi melhorando. Assim, foi uma melhora muito legal, muito boa. Ó, outro exercício que eu fiz muito com o padre, ó, tem na apostila. Eu botava minha mão e fazia essa rotação dele, ó. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar a rotação, você melhora a dissociação de cintura para andar. E o paciente com estenose de canal tem romber positivo, tem desequilíbrio. Então, se você solta essa parte dos braços, ó, tronco, aí vocês fazem. Aí aqui você pode colocar pressão extra. Tem na apostila esse exercício. Pode mandar ele fazer ativo, aí manda fazer para um lado e para o outro.
como que tem que ser feito? Ó, olhar para o cotovelo. Olhou, um, dois, voltou. Olhou, um, dois, voltou. Você pode fazer, ele era durinho igual um pau, faz com a pressão extra do terapeuta. Então, assim, esses exercícios de rotação de tronco é fantástico, você melhorar equilíbrio, coordenação, agilidade, muito exercício de sentar, de levantar, treino de marcha, apoio. O Core Fix te dá muito essa possibilidade de você trabalhar essa questão da impulsão, da marcha, transferência de peso, muito exercício unipodal. Quando você coloca a carga só numa perna, isso está trabalhando equilíbrio, coordenação. Que mais? A perna também eu fui subindo aos poucos, porque ele não conseguia cruzar a perna, né? Então eu coloquei primeiro foi um tijolinho de EVA embaixo para ele poder fazer aquela abertura do quadril, né? Aí depois ele veio para o step um pouquinho mais, aí um step mais o tijolinho, até que ele conseguiu colocar uma perna em cima da outra, para a gente ir Outro, trabalhando. outro exercício que a gente não pode deixar de fazer, porque a estenose tem relação, para o iliopsoas. O iliopsoas, ele está o tempo todo em tensionamento. Então, você faz aquele teste de Thompson dele, manda ele segurar uma perna e você faz contrai e relaxa para soltar aqui. Pode fazer terapia manual, tá entendendo? Tudo que você tem que pensar na musculatura isolada e na função. Então, assim, esse exercício é maravilhoso. Se você for pensar em marcha, se você for pensar na própria estrutura da estenose, vocês estão conseguindo imaginar? O Thompson, terapia manual, que mais? Outra, que ninguém dá bola, trabalhar movimento tornozelo. Os velhos, todos eles têm hipomobilidade de tornozelo. Como é que você vai andar com um tornozelo rígido? Então, fazer aquele exercício de eu passo para todos eles, uma perna na frente, a outra atrás, esse joelho ultrapassa o dedão, aí eu estou dando mobilidade em dorsiflexão na perna da frente, estou alongando a panturrilha de trás, ó, faz 15 vezes. O paciente que não consegue andar, muitas vezes ele tem limitação de extensão do hálux. Eu tenho. Aí eu tenho que fazer um exercício todo dia. Eu tenho que jogar a carga no hálux. Aí jogo a carga em extensão, ó. 1, 2, 3, e volto. Ó. Eu fui agora para uma atualização em Belo Horizonte. Aí eu tenho um joanete que meu dedo entortou assim, né? Eu falei, aí o Liberato olhou pro meu pé, nossa, você vai ter que, se você não mudar isso, você vai ter que operar o seu dedo quando for velha. Aí ele foi, avaliou a extensão do meu hálux, tipo assim, só tinha 10 graus de extensão. Aí ele foi e mandou fazer, ó, extensão, ó, todo dia, 3 séries de 15 até eu morrer. Até eu morrer. Como você está aí? Eu não tô. Você está com o pé na cadeira? Ó, dá pra ver? Não. Ah, meu Deus. Vou tirar uma foto e vou mandar. Aí, imagina uma pressão extra, você colocando a extensão do hálux, segurando na parede. Tá. Entendeu? Então, Mas você assim, está com o pé no chão? Pé no chão? com a pé no chão. Então, a gente tem que pensar em tudo, ó. Desde a extensão do hálux, dorsiflexão, mobilidade de joelho, mobilidade de quadril, mobilidade lombar, mobilidade torácica, entendeu? Tem que Olha pensar só que em tudo. legal. Foi isso mais para o meio do tratamento. Aí ele gostou muito de fazer essa movimentação aqui, ó. Ó, que maravilha. Ó, Aí ele filetia e conseguia fazer lá um pouquinho. Ó. Você vê como é duro ainda, olha. flexão, Mas ó. ele sentiu muita melhora fazendo a Flexão de flexão. quadril. Aqui tá flexionando o quadril e lombar. É, Olha que ele maravilhoso. foi muito bom. Mas vocês precisam criar e não ficarem engessadas querendo só aquele protocolo pronto, entendeu? Olha quanta coisa que a gente falou de estenose, que a gente pode tratar.
trabalhar e não só fazer flexão lombar, né? Crenças e percepções do paciente, frases que mudam o prognóstico. Minha coluna é fraca, tenho medo de travar, isso nunca mais vai melhorar. Quais são as crenças? Crenças de medo, comportamento de dor, prognóstico funcional. Então, assim, se você já vê um paciente chegando para você falando isso, a gente vai ter trabalho para fazer. Não é trabalho só de usar técnica para recuperar, é trabalho para você desafiar crenças, entendeu? Todos os pacientes que chegam para a gente tem algum componente de bandeira amarela que a gente vai ter que desafiar. E quanto mais a gente dominar o reconhecimento de qual tipo de bandeira amarela que ele tiver, eu acho que a gente vai conseguir uma aliança terapêutica, a gente vai conseguir uma violação de expectativa muito mais rápida, porque você validar, não é você concordar. Tem gente que é alucinado, que não tem nada a ver o que pensa. Vou te dar um exemplo. Prestem atenção. Estou atendendo uma paciente, eu botei até o nome dela no embaixo do santo aqui. Juro por Deus, calma aí. Eu tenho meu santinho aqui, um altar. Eu botei o nome da paciente. Olha, estão vendo? Olha aqui. Saúde física e mental. Tá vendo aqui? Tá lá no meu altar, com uma vela acesa. Juro por Deus. Eu atendi essa senhorinha essa semana. Ela é meio que bipolar. Lá no Pilates ela pula, tá fazendo Pilates, quando chega na minha sala grita. Aí ela começou a se espernear, falou assim: Olha, já olhei seu currículo, já vi seus resultados. Se você não tirar a minha dor, eu vou me suicidar. Eu falei, eu olhei para a cara dela assim. A senhora tem 8 anos de dor, a senhora está no quarto atendimento comigo. A dor dela, ela teve uma fratura há 8 anos atrás, aí ela acha que ela tem um negócio aqui nessa fratura, um calombo. Ela tem uma dor na lombar ali. A velha tem aquele quadrilzão, toda molenga, sabe? Aí eu falei, Jesus, misericórdia. Abri a porta do Vargas. Falei, ó, você vai ter que dividir essa responsabilidade comigo. Apresentei ela para o Vargas e agendei ela para o Vargas. Por quê? Você acha que eu vou? Depois essa velha se mata aí. O povo tá tudo doido de cabeça. Aí como que eu fiz com ela? Olha só. Aí ela começa com uns papos brabos, assim, que não tem jeito, que ninguém me ama, que eu sou sozinha, só tenho meus gatos. Eu vou morrer. Ela tem 81 anos. Eu vou morrer, vai ficar tudo aí. Falei, cara, vende tudo. Olha só o que eu falo no provérbio. Vende tudo e vai viajar. Vende tudo. Pega tudo que você tem, vende tudo e vai viajar. Aqui embaixo tem o Adalto Tour, que é uma agência de viagem. Compra pacotes o ano inteiro, porque quando a senhora viajar, a senhora se distrai e não vai sentir dor. Aí eu falei assim: o que eu vou falar para uma senhorinha dessa? Aí eu beijo, eu abraço. Aí mandei mensagem para ela, ó. Ela não agendou para o Vargas, olha aqui, porque ela vai fazer uma ressonância antes. Olha só, essa velha aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Aí olha o áudio que eu mandei para ela. Ontem, 10h30 da manhã, olha. Salve. Hoje eu acordei orando, pedindo, clamando. Bom dia, dona Ivonete Gonçalves. Hoje eu acordei orando, pedindo, clamando pela sua saúde física e mental. Acendi uma velhinha lá no meu altar, coloquei ali o seu nome, pedindo clareza mental para você, muita saúde. Mas é preciso que a senhora ajude também. Perguntei aqui para a Andressa se você já agendou com o doutor Vargas. Ela disse que não. Você precisa ir para ele, para ele te ajudar na parte farmacológica, tá? Me ajuda a te ajudar, tá? Doutora, bom dia. Muito obrigado, tá, pelo seu carinho, sua atenção aí. Eu agradeço imensamente. Eu só não marquei com esse como doutor porque, agora, eu vou preparar, vou marcar agora para segunda-feira, eu vou lá marcar a ressonância da coluna, ressonância computador contábil. E agora fugiu o nome. Eu fiz esse exame, a ressonância computadorizada. Aí eu levo o exame para ele atualizado
vou procurar o bem antigo que eu tenho aqui na época, quase que na época que eu fraturei, que eu acho que eu andei jogando fora. Eu não, minha prima que morava aqui jogou fora. Ah, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Que já que não presta para ela, não presta para os outros, né? Ah, beleza, deve ter alguma coisa aqui ainda. Eu vou levar para dar uma olhada, tá bem? Que Deus abençoe muito a senhora aí, tá? Que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Obrigada, doutora. Aí, moral da história. E eu esperei ela no dia seguinte, mandei a mensagem, falei, é verdade, eu não tô mentindo. Tá aqui, eu mostrando para vocês, a minha velhinha tá acesa lá, porque a gente não adianta querer tratar o paciente só de maneira física ali, não tem, nós somos corpo, alma e espírito. Essa mulher tá cheia de obsessor na cabeça dela que quer que ela se mate, olha isso, a responsabilidade profissional que a gente tem. Aí vocês acham que eu vou ficar com essa banana sozinha? Na hora, joguei pro Vargas. E eu fiz o quê? Ó, me importei com ela, mandei uma mensagem, acolhi, tento fazer ela rir, brincar, mas de uma forma que eu não venha. Como é que eu vou te falar? Tem que respeitar, né? É assim, a forma dela chamar atenção ali é ter dor. Parece que ela tem que ter dor para poder as pessoas olharem para ela, tá entendendo? É a psicóloga que ela consegue chamar atenção, que foi a psicóloga dela, que é minha paciente, que encaminhou, é o psiquiatra. Ela tem que chamar atenção, ela tem que ter a dor para chamar atenção, porque ela é sozinha. E a gente tem que tratar uma pessoa dessa como? Jogar ela para a espiritualidade, pedir luz para os caminhos dela. Ó, eu fiz a minha oração ali, eu peço que os guias, os anjos, iluminem o caminho dela, porque assim, a gente consegue ajudar até um certo ponto. A pessoa que fala em suicídio, como é que você vai tratar uma pessoa dessa? Uma bandeira laranja. E a mulher já está no psiquiatra. E depositou tudo em mim para poder eu tirar a dor dela de 8 anos. Olha a responsabilidade, que loucura. Então a gente precisa ter ali esse conhecimento e como a gente tem que saber como que a gente vai desafiar essas crenças. Porque não pode chegar e falar assim, ah, para com isso. Ó, pô, você tem um salário bom, você tem isso, tem aquilo. Não, cada um tem uma história. Ela tem uma história para ela estar passando por isso. A gente valida e tenta ajudar de alguma forma. Então eu fiz isso, entendeu? Fiz a parte que espiritual que eu sou assim, eu fico com pena dos pacientes, aí, bom, tá cheio de nome aqui. Aí eu vejo que, meu Deus, as pessoas não conseguem enxergar, né? Se a gente conseguisse passar a nossa experiência de vida para os pacientes, eles sofreriam menos, porque eles fazem uma tempestade muito grande. E a gente que é o profissional, que tem um entendimento e vê que não é bem assim, como contaram para eles que é, a gente quer resolver logo, mas dentro deles isso aí demora, entendeu? Demora. Não é assim, ah, vou deixar de beber e deixa de beber da noite pro dia. Claro que não, tem que ter um porquê. E os pacientes, para eles mudarem essa crença, tem que ter um porquê. Ah, ele tem medo e insegurança. Como é que da noite pro dia ele vai ter segurança e se jogar de bungee jump? Não vai. Ele tem que ganhar segurança aos poucos. Quem dá essa segurança? É você expondo ele gradualmente a novas vivências, nova possibilidade. Ela fazer exercício que ela nunca fez antes, que ela era uma paciente que vivia deitada na maca, fazendo técnica passiva, se permitia. Olha como é que os pacientes que a gente pega não vai ser dentro dessas caixinhas, totalmente ali técnico. Hoje, esse encontro, eu quero que vocês acendam uma luzinha na cabeça de vocês. O objetivo do encontro é esse, que vocês já estão num nível que é para pensar fora da caixinha. Não ficar só pensando em desarranjo, mobilidade, tração. Não, vamos pensar fora da caixinha, porque o paciente ele vem misturado. E vocês vão se diferenciar profissionalmente se vocês saberem lidar com essas situações difíceis, sem se desesperar, sem mostrar aquela glândula do cachorro fedorenta. Quando o cachorro está com medo, não solta o cheirinho. Não vão soltar cheirinho.
Eles vão olhar para ela e vai dizer assim: eu tenho a solução. Cara de egípcia, como se sai do problema, não entra. Isso aqui eu não estou entrando no problema dela, eu estou por fora. Eu não estou sofrendo por conta dela. Eu fico com pena, mas vou fazer o quê? É a história de vida dela, não posso mudar. Cada um tem a sua história de vida. Mas entendeu que a gente tem que ajudar sem se intrometer e a gente tem que ter um posicionamento profissional. E olha que história bacana que eu aprendi. Eu aprendi a lidar com essa situação agora, ontem. Vocês viram, o áudio foi ontem. É isso que aparece para mim. Não é só um desarranjozinho que a gente vai resolver e tá tudo certo. Não, o povo tá surtado. As doenças mentais esse ano, parece que o troço tá demais. Essa geração Z, todo mundo bombado, quer ir para academia todo dia, ninguém bebe álcool, mas todo mundo tomando antidepressivo, tudo surtado. Os jovens, tá entendendo? Vocês concordam? Vamos falar, vamos trocar experiência. O que que vocês acham? Como que vocês lidariam com essa situação? Hã? Marina, eu também, né, tem cada um com a sua crença e tudo, que eu também sou terapeuta integrativa, então, né, eu sou reikiana, né, enfim, Eu eu, ta- amo. né, então eu Eu faço fazia reiki, parte de um grupo de sim, reiki. Eu ia lá, deitava recebia todas aquelas terapias, saía de lá, apometria. isso, a Todo- gente tem, o ano passado, eu e a nutricionista, que somos reikianas, a gente, pelas práticas integrativas, nós fizemos uns 6 meses. Depois a gente vai até ver que se retorna. Aí era às quartas-feiras, né? Das 14 às 16 horas, né? O reiki, a gente fazia de dupla, que era mais rápido, e foi muito bom, né? Igual falou, né? Assim, aí eu ponho, igual você falou assim, né? Nessa situação aí. A gente olha como um todo também. Todo o acolhimento, a parte igual mental, espiritual. Aí eu faço também, igual você. Né? Às vezes o Reiki à distância, eu ponho ali o nome. A gente tem um grupo do Reiki à distância toda sexta-feira às 14 horas. Então, assim, cada um com a sua, né, crença, fé, né? A gente faz né, de tudo um pouquinho. Mas ajuda bastante, né? A gente tem que, igual você falou, ouvir, acolher, não é só tratar ali, né, o joelho, né, como diz, né, as fraturas, as coisas. Eu também sou bem, né, assim, né, como a gente tem o olhar integrativo, né, eu tento, né, associar tudo também. Muito bom. É da não, não tem como. Nós somos corpo, alma e espírito. Se vocês forem é, pensar assim, como é que surgem as nossas emoções, né? Os sentimentos vão gerando as emoções, né? E essas emoções vão gerando o quê? Ações e ações resultados. Então, assim, a pessoa que está com seus sentimentos abalados vai ter emoções desequilibradas. Então, assim, aí você tem o lado da energia negativa, positiva, não adianta, nós somos energia. E se você ficar com um pensamento suicida, você vai atrair o quê? O bom, o bem, o positivo ou o negativo? Existe, entendeu? Então, assim, e tem coisas que a gente não está preparado para poder se meter também, porque é coisa forte. Eu, espiritualmente, eu não tenho condições de chegar e resolver o problema dela, mas eu tenho como intervir pedindo luz pro caminho dela. E, ó, eu peço luz, peço saúde física, mental para ela, para ter clareza na mente, para ver qual a decisão que ela tem que tomar. Mas vocês verem que isso vai aparecer para a gente. E aí? A pessoa veio tratar a coluna e fala em suicídio. Caraca, complicado, é pesado. Então, assim, essa questão assim de vocês já no primeiro momento decifrarem qual é o padrão, qual é o perfil do paciente, minha coluna está fraca. Olha só, a crença de fragilidade, isso é horrível. Tenho medo de travar, medo de evitação. Aí você já vai ter que pensar qual a estratégia que você vai usar. Vamos pensar no antídoto. Ah, eu vou ter que expor o paciente gradualmente, expor ele com segurança. Isso nunca mais vai melhorar. Olha só, a pessoa já está com um sentimento de, não, ó, nada resolve, já fui em todos os fisioterapeutas, vai ser mais um, vou gastar meu dinheiro de novo.
está com desesperança, não acredita mais em ninguém. Isso é tudo mais desafiador do que você chegar a uma paciente igual ontem, antes de ontem, travou pela primeira vez, a mulher já faz academia e mole, mole. Faz um exercício e resolve. Olha que perfeito. Você acha que a nossa vida vai chegar só isso? Vai nada. A gente tem que estar preparado para o rojão. Então vamos lá, ó, o diagrama corporal revela o mecanismo. Então, se a gente tem uma dor bem delimitada, é mais provável que ela seja nociceptiva. Quando a gente pensa naquele paciente que marcou todo o diagrama do corpo, a gente pensa numa dor mais difusa, mal definida, amplificação da dor. A gente já pensa mais numa dor nociplástica, que pode ter padrões não anatômicos também. Por exemplo, um componente central. E pode ter ali também a dor neuropática, que eu não botei aqui, seguindo um trajeto de dor. Ah, ó, o paciente tem uma dor ali que irradia na parte lateral da coxa até o pé. Aí você pensa que aquilo ali é um trajeto de L5-S1. Possivelmente esse paciente pode ter um componente neuropático. Olha que interessante. Na avaliação, o próprio diagrama do corpo ele já vai revelar qual é o mecanismo, mas não vai você não vai bater a confirmação. Você vai ter na sua cabeça uma pista, é uma hipótese ainda. Lembra? Que a gente só confirma depois do teste, dos testes do exame físico. Então, assim, vocês têm que levar em consideração, o paciente não está marcando ali no quadrinho por marcar. Ali é uma representação que precisa saber ser lida. Ali já é ali já está te dando um sinal de qual o mecanismo de dor que o paciente está. Esse sistema do SINS, para mim, é o que mais organizou a minha avaliação. Isso aqui é um artigo que a gente já compartilhou várias vezes e eu integrei a avaliação que eu já utilizo na minha prática clínica. Porque isso aqui vai defender, vai proteger tanto o paciente, a gente for utilizar cargas muito grandes com ele, quanto nós fisioterapeutas. Então, assim, é uma proteção dos dois lados. Então, a gente vai. O S significa severidade, a escala de dor e o impacto funcional. Então, assim, de 0 a 10, quanto que está a dor? O ideal seria vocês saberem a média. Aí eu boto assim, lá na minha avaliação, fulano, olha só, hoje a dor tá quanto? Ah, tá 8. Mas qual é o mínimo e qual é o máximo? Aí eu boto, o máximo é 10, já teve, e o mínimo é 3. Aí você marca mínimo e máximo, para você saber quanto que a dor dele varia. Aí você pode também perguntar, fulano, de 0 a 10 nas últimas 24 horas, na última semana, para você ter a média, porque tudo pode mudar. Como eu já falei várias vezes, às vezes o paciente está vindo, o elevador está cheio, ele está atrasado para a consulta, e só dele estar atrasado, aquilo ali já é um gatilho para aumentar a dor dele no momento da consulta, e não ser aquilo. Às vezes ele não tem um entendimento que é 0 a 10. Aí você coloca a média. E o principal, o impacto funcional. O que essa severidade, essa intensidade de dor está repercutindo no impacto funcional? É a irritabilidade, é o quanto de esforço provoca dor. O que eu falei da caminhada. Só do paciente caminhar da recepção até a minha sala, a dor já aumentou aí 5 pontos na escala. E quanto tempo que demora para aliviar? Isso aí é incrível, gente. Por quê? A Aline tinha falado assim, na estenose de canal o paciente melhora rápido. Sentou, aliviou. Perfeito. Olha a diferenciação de estenose para radiculopatia. Se você tem uma dor radicular, uma radiculopatia, o paciente vai demorar para aliviar a dor, porque o mecanismo da dor é diferente. Um é por isquemia e o outro por inflamação. Consegue pegar? Estenose de canal é falta de oxigênio, é isquemia. E radiculopatia é inflamação. Então, a inflamação demora mais tempo para aliviar do que a isquemia. Então, a isquemia volta mais rápido. Isso aí tem que estar na cabeça.
tá? Você já mata uma charada na hora. Ó, eu tenho uma dor quando ando ou quando eu fico em pé. Aí você, 60 anos, 65, isso aí é estenose de canal, que a gente fica naquele viés, né? Aí quando vai ver, não é nada disso. Por quê? Porque a gente botou ele para fazer o teste da caminhada, ele demorou 10 minutos para poder aliviar a dor. Ih, estenose de canal, 1 minuto já alivia. Tá entendendo? 10 minutos não pode ser estenose de canal, aí você já exclui. Olha que fantástico, a gente sabe, a gente ter esse conhecimento. A natureza é o quê? Nociceptiva, neuropática, nociplástica e mista. Vamos lá, vamos lembrar. O que é uma dor nociceptiva? O que é? Vai, tem que saber, gente. Vai lá, abre aí, Aline, Maria Helena. Dor muscular, articular, não é? A dor A nossa, nociceptiva é uma dor que a gente tem ali, mais centralizada, né? é uma dor que a gente tem ali alterações dos nociceptores. Exemplo, uma entorse de tornozelo, uma queimadura. O mecanismo de dor, a dor ela é aguda, ela é uma dor que vai melhorando com o tempo, possivelmente, mas tem também a dor nociceptiva crônica, tá? Mas é isso. Quais são os exemplos da dor nociceptiva? Queimadura, entorse, há uma ativação ali dos mecanos ali, receptores. Neuropática. Qual é a diferença da nociceptiva para neuropática? Parestesia, né? Isso. Né? O formigamento, queimação, nem pontada, agulhada, né? Enfim, A em choque, neuropática tem que né? seguir um trajeto, Um ó. trajeto, isso. Segue um trajeto de nervo. Então, existe uma alteração somatosensorial no nervo. Uhum. E você tem as características da dor. Uma dor em formigamento, queimação, parestesia, congelamento, agulhada. O que mais? Isso aí. Isso. E a dor nociplástica? É uma Não, dor que existe alteração. Você tem alteração ali nos mecanorreceptores, mas você não tem uma justificativa. Uma Então, disfunção. existe uma alteração, uma disfunção nos mecanorreceptores, mas você não tem uma justificativa, porque não teve trauma. Tá entendendo? Uhum. Então, você tem o quê? Uma dor ali difusa. É uma dor generalizada. É uma dor que o sistema nervoso central está sofrendo ameaça, está sensibilizado. Então, é uma dor mais que vai pensar na dor central e não periférica. Vai pensar, se você for pensar assim, numa dor de entorse de tornozelo, ela é mais central ou ela é mais periférica? Periférico. Periférica. Então, a gente também tem que pensar nesse sentido. Se você tem uma dor nociplástica, você pensa em algo mais central, tempo. O paciente já está sentindo aquela dor. Você vai pensar o quê? O exemplo, Fibromialgia. fibromialgia, né? Que a gente chama de sensibilização central, não é? Isso aí, sensibilização central. E a dor mista é a grande maioria das dores na coluna. Você pode ter uma dor discogênica ali nociceptiva, tá? E você pode ter uma dor neuropática quando você tem uma radiculopatia. Então, você tem os dois juntos. Você tem um paciente, por exemplo, com uma dor nociplástica, mas que ele fez uma agudização de uma artrose no joelho, está com uma dor ali nociceptiva no joelho. Você tem duas fontes, dois mecanismos. Aí você vai falar a palavra predominância. Esse paciente tem ele tem o predomínio de dor nociceptiva, tem o predomínio de dor neuropática, tá? Quais são as três diferenças? Se a gente for pensar, o paciente tem dor na perna. Quais são os três tipos de comportamento de dor na perna? Se a gente for dar nome. Neuropática e a nociplástica. Não, vamos lá. Dor na perna, se a gente for pensar. Existem três tipos de dor na perna que a gente vai dar nome. Vamos dar nome. Se você Dor tivesse de assim uma roda ferida, de pessoas, você quer falar bonito, o que que você vai falar? Dor na perna,
Dor na perna é o quê? Fala, dor na perna. Ela segue um trajeto, uma dor química inflamatória. Qual é o nome da dor? Neuropático. Neuropático. Não, de novo. Dor radicular. Articular. Tá. A Uhum. dor radicular. Ó. Então, primeiro a Isso. gente tem dor, ó, dor somática referida. É o primeiro nome que a gente dá para dor na perna. Dor somática referida. O que é isso? Você pode ter uma dor de causa ali na lombar, mas está gerando só uma dor referida lá no lateral da perna. Ela pula, tá entendendo? Ela não segue um trajeto. A origem, a causa está na lombar, tá sacando? E a dor está lá no trajeto GL5. Então, é uma dor somática referida. Está gerando dor na perna, tá? Segundo, dor radicular. Ela segue um trajeto. É uma dor que o nervo está sensível. Qual é a característica da dor radicular? Fala, Elisa. Você já viu você falar isso 300 vezes. Inespecífica? Não. Não, inespecífica é a dor lombar. Pode ser Ah, não, sim, sim. inespecífica, específica. Vamos lá, Elisa. Você faz, já vi você gravando um vídeo falando sobre isso. Vai. Dor radicular. Trajeto. O que é? Trajeto que ela segue. A dor radicular é uma dor o quê? Que segue o trajeto do nervo. Você tem um processo químico inflamatório. Geralmente o predomínio da dor é nociceptivo. As referências neurológicas são Negativas. isso. Arrasou. Perfeito. Arrasou. Muito Referência bom. negativa. Agora você É o que, é o que mais me aparece. E a radiculopatia, que é o terceiro nome que a gente dá dor na perna. Vocês têm que saber disso, Aí já gente. tem, Vocês tratam coluna. já Hã? tem o trajeto e já tem os testes positivos. Arrasou. Qual é a principal característica da radiculopatia? É perda neurológica. O paciente tem déficit motor. O paciente que tem radiculopatia, ele pode ter radiculopatia sem dor. Não tem dor, mas tem déficit motor. Entenderam? Isso é uma característica que às vezes a pessoa confunde. Então, a radiculopatia, você segue um trajeto igual a dor radicular, só que você tem referências neurológicas positivas. Tem déficit de reflexo, não necessariamente tem todos, mas a principal característica é perda de força. Você tem um bloqueio na condução do nervo. O nervo está como se estivesse com um bloqueio de condução do nervo. A dor radicular é como se você tivesse beliscado o nervo ali, não tem bloqueio, mas você gerou ali uma sensibilização periférica no nervo, alteração química, inflamatória. Tá entendendo? E a parte farmacológica, existe diferença de tratamento para essa dor radicular, que tem ali uma inflamação química ali, nervosa, para a radiculopatia, que é a alteração no déficit motor. Então, vocês têm que estar com isso na cabeça. Se vocês tratam dor na coluna, vocês têm que saber o comportamento, o nome da dor na perna. Dor somática, dor radicular e radiculopatia. O paciente pode ter uma dor radicular sem radiculopatia, ou seja, ele tem dor na perna química inflamatória, mas não tem perda motora. Entenderam? Então, assim, é começar a falar ligou para o médico, mandou uma cartinha, começar a falar, subir um degrau, um nível, tá? Então, assim, quando a gente fala de estágio, a dor pode ser aguda, subaguda ou crônica. E isso a gente vai levar em consideração o tratamento. Se a gente sabe que o paciente tem uma síndrome radicular, a gente sabe que até 6 semanas, 8 semanas, está naquela fase de irritabilidade alta, então tem que aguardar a fase subaguda. Passou de 12 semanas, o paciente aí 80% tem que melhorar. Então, assim, o estágio vai dizer qual tipo de intervenção você vai ter que fazer com o paciente. E a estabilidade é se ele está melhorando, se ele está estável, se ele está piorando. Isso aí também vai dizer. O que significa isso?
Se ele está melhorando, o próprio estágio natural da dor lombar e cervical já está sendo favorável para ele. Se ele está estável, ele está precisando de carga para poder acender um sinal verdão assim e começar a melhorar. Se ele está piorando, ele tem que entrar com uma alternativa de força. Tá entendendo? O que está sendo feito para ele não está dando certo, então muda. É nessa visão que vocês têm que pensar. Compreenderam? Marina, quando a gente tem lá a dor referida, e às vezes ela é referida quase na perna inteira, né? E aí, mas não a gente diferencia por não ser um trajeto bem definido. Ela pula. Tipo assim, a Ah, dor irradiada, a dor radicular, geralmente ela segue o trajeto, né? A dor referida, ela pula. Ela, às vezes, o paciente tem só que dor na perna, tem só dormência lá, nos dedinhos. Ah, eu tenho uma dor, uma dormência, ou uma dor nos últimos dedinhos, trajeto de S1. E você pode ter também essa questão de, na dor radicular, você pode ter parestesia, você pode ter queimação. Isso aí não é só característica da radiculopatia. Você sim. pode ter alteração da tensão neural, porque o nervo está irritado, está sensível, você levantou a perna, você levanta menos. Você vai fazer o quê? Levantou a perna lá, sentiu dor, abaixou, melhorou. Opa, a mecanosensibilidade do nervo tá reproduzindo, está positiva, entendeu? Então, assim, dor somática referida, pensa assim, ela pula, ela não segue aquele trajeto bonitinho que a gente vê. Ela sai da lombar, a causa está ali, mas ela pode dar uma dor ali só atrás da coxa, só lá na perna, só no dedão. Eu tô com a Camila, é uma hérnia gigantesca. Lembra aquela que foi, eu dei alta para ela e foi pro Pilates e o Pilates botaram ela de cabeça para baixo. Ela tá já de novo tendo alta. Já tá fazendo exercícios, o básico bem feito, perfeito, né? Tudo Isso. coisinha, transferência de peso, coisinha de. O post que eu fiz dela deu, sem cara, bizarro, assim. 15 mil visualizações, assim. Tudo Ah, orgânico. Depois vocês vão ver lá um post. Ela tá com uma roupa lilás no post. Ficou top esse post. E ela ainda sente uma dormência ali no dermatomo de S1. Ela não tem mais nada, não tem mais dor, a mobilidade está normal, a tensão neural diminuiu, mas ela tem uma dormência em S1. Eu falei, calma, isso vai melhorar, entendeu? É tempo. Como é que seria, então, o comportamento da dor em 24 horas? Perguntar, como que o paciente acorda pela manhã? Ele piora ao longo do dia? Existe dor noturna? Houve algum flare-up recente? É uma dor mecânica? É uma dor inflamatória? É uma dor sensibilizada? Isso é importante. Geralmente, esses pacientes que acordam com dor mais de manhã, como é que é a nutrição do disco? Se a gente for pensar no disco. Durante o dia, o disco vai perdendo água, à noite ele desidratou, a gente dorme e aquela água toda, por processo de difusão, vai reidratando o disco. Então, de manhã, o disco está maior. Ele estando maior, acaba que ele comprime mais a raiz. Tá entendendo? O paciente ele acorda mais rígido, porque o tempo dele que ele ficou deitado, ele ficou mais rígido e com um disco mais hidratado, tá? Então é incomum que também nessas artropatias, sinal de Modic, paciente com artrose, eles acordem com mais dor pela manhã. Geralmente quem vai piorando ao longo do dia e chega no final do dia tá ferrado é quem falta musculatura profunda. Tipo assim, você precisou exigir daqueles músculos ali o seu dia inteiro e foi andando. Sabe quando você anda em marcha ré? Você não tem, mas está ali.
e chega no final do dia, você está na sua exaustão máxima. É, existe dor noturna? Dor noturna significa o quê? Pode acontecer num processo inflamatório. Paciente que tem dor noturna geralmente está com processo inflamatório ativo. Lembra do cortisol, que é o nosso anti-inflamatório natural? O cortisol, a liberação dele, o ápice de liberação do cortisol é 10 horas da manhã. Quando chega de madrugada, esse nível de cortisol já baixou, aí a dor vem com tudo, latejando e te acorda de madrugada, tá? Flare-up. Houve algum flare-up recente? Flare-up é o quê? É essa agudização. O paciente tem essa agudização. O que acontece nos flare-ups? Eu acho que, assim, quando você não faz a reabilitação completa e trabalha todas as fases, o que seria todas as fases? Trabalhar a recuperação funcional no final, ensinar o paciente a fazer o que ele tinha dificuldade de fazer, ele corre o risco de recidivar, ele corre o risco de ter o flare-up. Então, se ele tinha dificuldade de ir para a musculação fazer leg press, no final você tem que botar ele no leg. Se ele tinha dificuldade de levantar um peso, no final você tem que ensinar ele a levantar um peso sem ter medo e nem evitação. Então, se ele vai embora sem fazer o gestual que agrava, ele possivelmente é um candidato a ter uma recidiva. Você falhou como terapeuta, porque você não recuperou todas as fases. Entenderam? E a gente tem que diferenciar se a dor é mecânica ou inflamatória. Dor mecânica é o quê? Melhora com o exercício. Dependendo da carga que você coloca, piora. Aumento de carga, piora. Você tirar a carga deitado, melhora. Então, assim, a gente tem que saber. E a dor inflamatória é aquela dor química inflamatória, uma dor constante, latejante, pulsante, que você coloca a carga, piora. Tem que saber diferenciar. E a dor sensibilizada é uma sensibilização. Sistema nervoso central, tudo dói. Paciente que tem aí excesso de... É como se ele tivesse mais sensível do que o normal. Alguém está escrevendo aqui, está aparecendo um monte de coisa azul aqui na minha tela. É normal? Eu estou escrevendo, está aparecendo para você? Achei que estava só para mim, me perdoa. Não tem problema não, tá bom. Ó, porque assim, esse slide aqui, ele é importantíssimo. É as características que eu queria, na verdade, também trazer para vocês, através das pistas, saber qual a direção que vocês vão chegar, tá? Quando a gente olha na avaliação, que a gente vê aquele quadro pior versus melhor, aquilo ali é o que a gente mais precisa saber, é as características da dor que vai fechar o nosso raciocínio antes da gente fazer o teste. Tira a foto desse slide aí, ó. Se o paciente está pior sentado, curvado, quando ele se levanta, que na verdade é a reversão de curva, pegar um objeto no chão, isso aí sugere o quê? Uma preferência direcional de extensão. Conseguiram pegar? Uhum. Outro aqui, ó. Melhor. Como é que seria então esse paciente? Ele tem a centralização dos sintomas com movimentos ou posição de extensão. Então, ele está lá em decúbito ventral, em prono, ele está fazendo movimento de extensão e tem centralização dos sintomas. Agora, ó, se ele está pior em extensão, em decúbito ventral, olha, quando muito tempo em pé e ao caminhar, sugere preferência direcional de flexão.
Podem botar aqui, ó, Marina. Exemplo, Marina. Eu, se ficar muito tempo em pé, eu sinto dor na lombar. Eu vou ficando rígida, 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 e eu tenho que fazer o exercício da cadeira para melhorar. Eu tenho uma dor lombar crônica aí, que ainda não resolvi, porque eu mesmo não faço exercício. Mas se eu começar a fazer a flexão, na hora a mobilidade melhora e a minha dor abole. E é sempre. Se eu estou muito tempo lá dando curso em pé, 12 horas, eu sinto essa dor. Aí eu conversei com a Ana, comecei a fazer eletro. Eu achei também que depois que eu comecei a fazer eletro, eu melhorei. Mas eu levo muito mais em consideração essa questão da flexão como preferência, porque na hora que eu faço o exercício sentado na cadeira, a dor abole na hora e a mobilidade melhora. O que seria desarranjo, então? Quando a gente realiza o teste de movimento repetido e a gente tem o quê? Uma melhora duradoura dos sinais comparáveis. Diminuição da dor, melhora da mecânica, recuperação da função. Então, para mim, é a melhor estratégia. Então, assim, quando chegar um paciente para vocês, doutora, não consigo deitar de barriga para baixo. Doutora, se eu fico muito tempo em pé ou eu caminho muito, eu sinto dor. Aí vocês já vão pensar em quê? Possivelmente não é estenose de canal. Qual é? Hã? Vamos pensar que o paciente pode ter uma preferência direcional de flexão. Então, esse paciente, ele sente alívio ao sentar, ao flexionar. Ele tem a centralização dos sintomas com movimentos ou posições de flexão. E a história, ela vai apontar a direção. O exame físico vai confirmar. Então, assim, dependendo do que a história está falando, você vai para uma direção que produz, que provoca ou que reduz. Tá entendendo? Por exemplo, para pegar, tudo sugere que ele tem uma preferência direcional de flexão. Ele tem lá a dor quando fica de barriga para baixo, muito tempo em pé, quando caminha, quando faz a flexão melhora. Aí eu quero fazer um teste redutivo. Eu começo por flexão ou eu começo por extensão? Bora? Por flexão? Flexão. Ah, entendeu? Ah, eu quero fazer um teste provocativo. Para extensão. Arrasou. Entenderam? Não é fácil. Ah, vai dizer que é difícil isso? Não é não, eu sou meio contramão, assim, ó, porque eu tenho dor para ficar muito tempo em pé e eu resolvo da extensão. É bem claro, assim, ó. Se eu fizer, eu tenho igual você, uma dor lombar crônica, e é um desarranjo, e toda vez que eu começo a intensificar minhas extensões, eu melhoro muito. E também depois que eu passei a fazer a academia todos os dias, eu melhorei muito, sem ter Isso, esses escapes, perfeito. né? Então, Olha que assim, bonitinho eu esses preciso de escapes, ó. bastante. Esses escapes, vocês viram? Ó, escapes, ó. É assim, tem que falar. Isso aí. Peguem esse Então, quadro, por isso, anota no caderno, tem por na isso eu apostila sempre isso. começo. Eu até falei com a Maria Helena essa semana, né, uma paciente dela lá. Eu sempre inicio pela extensão, porque pode ser assim que a pessoa está com dificuldade para ficar muito tempo em pé, mas a extensão melhorar, né? Então, eu prefiro ainda começar pela extensão. Aí é uma experiência sua, né? Mas tá tudo certo. Tudo leva ao resultado, que você tem que mudar as referências. Se você mudou de forma duradoura, você confirma que é um desarranjo. E às vezes vai acontecer Fala aí, Maria Helena. A paciente ela não estava conseguindo posição de alívio nenhum, não centralizava com movimento nenhum, com posição nenhuma. Aí eu falei, ó, coloca na extensão para ver, porque ela já começou na flexão por causa da história. Mas eu falei, vai que a extensão ajuda. Tá ótimo. Ó, o exame físico não é para adivinhar, não é bola de cristal. Se a história aponta para a extensão, teste a extensão.
Se a história aponta para flexão, teste flexão. Se a irritabilidade é alta, respeite a dose e a resposta. Quem não escuta a história, testa no escuro. Olha que legal. Quem entende o comportamento, testa com propósito. Top, né? Agora aqui, Eu ó, tenho de novo, hein? dificuldade, ó, Mário, é só um minutinho. A dificuldade ainda está nisso assim ainda, ó. Eu vou testar, eu acho que é flexão. Aí eu inicio pela flexão e a flexão não dá. Aí eu vou partir para a extensão após? Aí você tem que seguir o guia do semáforo. Você testa a flexão. Tá no sinal amarelo ainda, você tem que fazer a progressão de carga até o final, até o último Progressão. degrau. Se você não tem mais para onde ir, tem uma luz amarela contínua, aí você vai para o lateral ou muda a direção. Quanto Sim, mais distal for o sintoma, mais você vai ter que usar o lateral. geral. Se você tem uma dor mais ali simétrica, axial, você muda a direção. Se você tem uma dor mais distal, você vai para o lateral. É porque eu tenho uma lembrança lá no comecinho dos estudos, assim, que era assim, sempre começa pela extensão. Mas eu acho que não é isso, né? Isso não é Ah, também. é o contrário. Quando você começa para flexão, dá mais pista ainda. O teste ele é mais ainda provocativo, ele é mais matador, entendeu? Porque você vai direto. Mas não fica com medo, não. Tá certo. Você vai para É um o lado, cipó. não deu, vai para o outro. É o cipó que ainda não desamarrou Mas solta o totalmente. suporte. Esse encontro de hoje é para vocês abrirem a mente, não sair das caixinhas e abrir para vocês criarem mais. Eu não sou presa a nada nem a ninguém. Eu vou testando tudo. Por isso que eu falei, eu não criei método nenhum, eu não criei. Eu tento organizar a minha mente de uma forma que eu consiga chegar ao resultado mais rápido. E é isso que eu quero passar para É, vocês. E essa forma da gente fazer as subclassificações é uma forma mais fácil, e é o que é a convenção do momento. Se a gente for estudar a hérnia de disco agora, os avanços da hérnia é isso. É subclassificação. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Organizar a mente, mas não engessar a mente. Organiza, é, mas com a mente aberta. Porque os pacientes são únicos, os pacientes são individualizados. E essa treta toda que a gente está conversando aqui, eu acho que esse encontro está sendo maravilhoso, vai passar um pouquinho, mas não tem problema. Que é isso, porque o paciente que chega para a gente não vem lá certinho em cada caixinha, vem misturado. exato. E quem tiver com a cabeça mais aberta vai resolver mais rápido e melhor. De novo, ó, diferenciando estenose de hérnia de disco. Estou só macetando, né? A gente já falou, vamos falar de novo. Estenose de canal, o mecanismo é uma isquemia neural. Qual é a característica? Dor intermitente, surge ao andar ou ficar em pé, melhora rapidamente ao sentar ou flexionar, paciente com claudicação neurogênica, e geralmente os testes neurológicos estão normais. E a hérnia de disco? Totalmente diferente o mecanismo. Ó. É uma dor inflamatória, existe uma irritação química, a dor ela é persistente, existe uma alta irritabilidade, piora com flexão e carga, o alívio dos sintomas ele é lento, porque tem esse grau de irritabilidade, e pode apresentar déficit neurológico. A gente está só repetindo. Qual é a diferença-chave? A gente já falou lá atrás, Aline, ó, tempo de alívio. A estenose melhora rápido ao sentar e a hérnia, o alívio é lento, porque é um processo inflamatório. A estenose é isquemia, a hérnia é inflamação. Quem entende o mecanismo não confunde a clínica. Olha que legal. Existem 3 tipos de dor. Ih, eu antecipei tudo, ó. Já estava tudo na minha cabeça, já falamos. Hã? Eu antecipei os slides. Viu como é que minha mente está boa? Já falamos. Ó, mas quem quiser tirar foto,
Dor somática referida. Origem. Estruturas da coluna, disco, faceta, ligamentos e músculo. É uma dor de origem mecânica. A aula vai ficar liberada. Depois, se vocês quiserem, vocês vão printando os slides. Dor somática referida, ó. Ela é uma dor profunda, mal localizada, difusa. É uma sensação de pressão ou peso. Pode causar dor no glúteo, dor na lombar, dor na coxa e até às vezes na perna. Ó, Elisa, não segue trajeto neural. Por isso que ela pula. A dor radicular é uma irritação da raiz nervosa. A causa comum é uma hérnia de disco, uma inflamação da raiz, e pode acontecer por uma compressão mecânica. Quais são as características da dor radicular? Ó, pode ser uma dor em choque, uma dor em queimação, uma dor elétrica, dor em pontada. Pode ter formigamento, pode ter dormência, alteração de sensibilidade. E a dor radicular, ó, ela segue o trajeto do nervo. Tirem foto desse slide, ó. Então, às vezes a gente acha assim, só radiculopatia que pode ter dormência, só radiculopatia que pode ter formigamento, só radiculopatia que pode ter alteração de sensibilidade. Não. A própria irritação pode levar a esses sintomas. E a radiculopatia? Ela já apresenta perda de força, reflexo, sensibilidade, e existe aquela distribuição dermatomérica ou miotônica, com déficit neurológico. Tudo que a gente já falou, está só revisando. Qual seria o resumo clínico essencial? A dor somática referida é uma dor mecânica, não segue nervo, sem déficit neurológico. Tira a foto, ó. Dor radicular, dor neural, segue trajeto do nervo, pode ter formigamento. Radiculopatia, lesão do nervo, existe perda de força, reflexo ou sensibilidade. Não quer dizer que tem que ter os três alterados, tá? Mas na radiculopatia, a perda de força é o que é mais relevante, porque existe ali um bloqueio da condução. Frase clínica de ouro. Olha que lindo. Pode tirar foto e postar, ó. Nem toda dor na perna é radiculopatia. Dor é sintoma. Radiculopatia é perda de função. Olha que espetáculo. Essa diferença muda totalmente o prognóstico e a conduta. Radiculopatia versus dor radicular. Radiculopatia é lesão da raiz nervosa. Não é apenas dor. Existe perda de função. Então, radiculopatia é o quê? É déficit motor e perda de função. Ó, que legal. A história já mostra o caminho. O exame físico apenas confirma. A melhor avaliação não é que testa mais. É esse que tem que postar. Ó, vambora. Todo mundo postando aí, ó. Aí marca a clínica pra gente fazer collab. Marina, Fala. Olha, então, gostaram de hoje? Foi hã? legal. Foi um negócio, foi... Eu falei, eu vou preparar umas dicas aí pra gente macetar e o que for fluindo a gente vai falando, mas vocês fiquem abertos para colocarem as dúvidas lá no grupo. Marina, uma experiência bem legal, agora recente até. É uma paciente com estenose de canal, clássica, assim, conforme a gente está conversando, aquela questão que melhora rápido, começou o tratamento agora. Nunca levou a sério, fazia fisioterapia sem sem critério, assim, né? Tudo muito passivo. Enfim, só que aí a dor dela mudou completamente de uns 30 dias para cá. E aí a gente foi ver quando ela veio para me avaliar agora, antes de ontem, quando ela referiu uma dor muito forte no quadril que irradia para a barriga. E aí ela começou a ter a bexiga não funcionar tão bem, né? Só que era muito assim, muito. E começou aquela vermelhidão no quadril. Ela falou: será que é alguma injeção que me fez mal? Aí, quando eu baixei a calça dela assim, para ver o quadril ali para tocar, ela estava com as vesículas da herpes zoster. Meu Deus!
Muito assim, porque se mudou a dor, era aquela dor agulhada, intocável, diferente do quadro da estenose, Aí, né? o Rafael postou um caso desse essa semana. Isso, aham, eu vi lá na hora, eu me lembrei, né? Aí só que ela foi no médico, no posto, e aí eles falaram, ah, a senhora tá com infecção urinária. Aí trataram, sem exame, trataram de infecção urinária, aí passaram amoxicilina para ela, acabou com o estômago. Aí ela foi num outro médico, aí o médico passou um outro antibiótico, e acabou que não tinha nada a ver com infecção de urina. E realmente, assim, aí a hora que eu olhei para ela, aí toda a história fechou, tipo assim, não tinha nada a ver com uma agudização da dor da coluna. Era, lógico, né? Pegou o trajeto do nervo, acabou inflamando toda a região ali, né? Mas era herpes zoster. E olha como é que o conhecimento é poder. Você, com um caso desse, você se torna referência, conhecida, tem um posicionamento, vão te olhar diferente. Nossa, Foi muito doutora legal. Aline que descobriu. Foi. A única coisa que, tipo, e daí assim, como já faz bastante tempo que manifestou as primeiras, as lesões cutâneas, né? Provavelmente o remédio já não terá mais efeito, mas ela tá cronificando, né? Só que ela não toma nada, ela toma tramadol. Não toma nenhum outro tipo de remédio para dor neuropática ali. Coitada, deve estar sofrendo. Esses casos assim de herpes zoster sofrem muito, muita dor, nada melhora, é foda. Parabéns pela Muito sua legal. conduta, viu? Conhecimento é poder.